Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto fundamental para entender como o dinheiro público é usado no Espírito Santo. Vamos falar do Decreto 5.545-R. Pensa nele como um verdadeiro manual de instruções para os contratos do governo. Desde a construção de uma ponte até a compra de computadores para uma escola, é esse documento que dita as regras do jogo. A ideia aqui é entender como ele funciona para garantir que tudo seja feito da forma certa. Então a grande questão é essa, né? Como a gente garante que uma obra não vai parar na metade ou que um serviço vai ser entregue com a qualidade que foi prometida? A resposta não é a contar com a sorte. A resposta está em ter regras muito claras. E é exatamente para isso que esse decreto existe, para criar um processo com responsáveis, prazos e consequências, onde tudo possa ser acompanhado e fiscalizado. Para a gente entender isso direitinho, a gente vai seguir o ciclo de vida de um contrato, passando por 5 etapas. Primeiro, vamos ver as fundações, a base de tudo. Depois, vamos conhecer quem são os responsáveis por cuidar do contrato. Aí, a gente entra nas regras financeiras, vê como lidar com as mudanças no meio do caminho e, por fim, como um contrato é encerrado. Ok, vamos começar. Todo grande projeto, seja qual for, precisa de uma base sólida. No universo dos contratos públicos, essa base é a formalização. E isso não é só sobre assinar um papel, não. É sobre garantir que tudo comece de forma transparente, legal e muito bem documentado desde o primeiríssimo dia. Basicamente, esse decreto funciona como uma tradução da Grande Lei Federal de Licitações para a realidade aqui do Espírito Santo. O objetivo principal é bem simples: criar um padrão. Assim, não importa se o governo está contratando uma obra gigante ou um serviço mais simples. As regras do jogo são as mesmas para todo mundo. Isso garante que o tratamento seja igualitário e que as empresas saibam o que esperar. E olha, não adianta ter regra se ninguém puder ver, certo? Por isso, a transparência começa com a publicação. A eficácia de um contrato depende dele aparecer lá no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. O decreto é bem rígido com isso e estabelece prazos: 20 dias úteis para contratos que vieram de uma licitação e 10 dias úteis para contratações diretas. Essa regra é o que permite que qualquer cidadão possa fiscalizar o que está sendo feito. Um contrato, por si só um pedaço de papel. Para que ele saia do papel e vire realidade, ele precisa de pessoas responsáveis por acompanhar tudo de perto. Nessa parte, a gente vai conhecer as duas figuras centrais que cuidam do bom andamento de um contrato: o gestor e o fiscal. E aqui, olha que interessante, a gente vê a diferença clara entre esses dois papéis. Para facilitar, pensa assim: o gestor é como se fosse o arquiteto do projeto. Ele tem a visão do todo, cuida da parte burocrática, dos documentos, dos pagamentos, e é ele quem recomenda a penalidade se algo der errado. Já o fiscal é o engenheiro lá no canteiro de obras. Ele está no dia a dia, com a mão na massa, conferindo a qualidade técnica, vendo se o trabalho está avançando e apontando qualquer problema. Um complementa o outro. E por que essa separação de tarefas é tão importante? Simples, para evitar erros que custam muito caro para o bolso de todo mundo. Quando as funções se misturam, a fiscalização fica falha. Se nada é registrado, como você vai cobrar uma empresa que não entregou o combinado? Se ninguém checa os documentos da contratada, o Estado pode acabar herdando uma dívida. E quando a comunicação demora, um problema pequeno vira uma bola de neve. O decreto tenta blindar a gestão contra essas armadilhas. Essa é uma pergunta que sempre aparece. Afinal, é uma baita responsabilidade. Será que um servidor pode simplesmente dizer: não, obrigado, não quero essa função? É uma tarefa que exige muito cuidado e que pode gerar consequências sérias para quem a executa. A resposta do decreto é bem direta: não, a função não pode ser recusada. Entende-se que isso faz parte do trabalho do servidor. Só que, e aqui está o pulo do gato, o decreto também protege esse servidor. Se ele não tem o conhecimento técnico para fiscalizar uma obra de engenharia, por exemplo, ou se existe algum conflito de interesse, ele tem o dever de avisar formalmente o chefe. Isso garante que a pessoa certa esteja no lugar certo. Beleza? Agora vamos para a parte que mexe no bolso, né? Onde o dinheiro público entra na jogada. Um contrato não diz só o que tem que ser feito, mas também como e quando pagar, por quanto tempo ele vai durar e, claro, quais são as garantias para proteger esse investimento. Um contrato não pode ser eterno, e faz todo sentido. O decreto estabelece prazos máximos, que mudam dependendo do que está sendo contratado. Por exemplo, serviços contínuos, como limpeza e vigilância, podem ir até 5 anos. Já contratos que geram receita para o Estado, até 10. Sistemas de TI, que são super complexos, podem chegar a 15 anos. E aqueles contratos que envolvem grandes investimentos, como uma concessão,
podem se estender por até 35 anos. A lógica é adequar o tempo à complexidade da tarefa. E para proteger o dinheiro público, o decreto usa o que a gente pode chamar de um cinto de segurança triplo. Primeiro, as garantias. A empresa contratada deixa um valor calcionado que funciona como um seguro caso ela não cumpra o contrato. Segundo, a matriz de riscos, que é um documento que já define de quem é a responsabilidade se algo inesperado acontecer. E terceiro, a ordem cronológica de pagamento. Basicamente, é uma fila organizada. Quem entrega o serviço direitinho recebe primeiro. Simples e justo, sem jeitinho. Sabe aquela história de que o plano é ótimo até o jogo começar? Com contratos públicos, é a mesma coisa. A realidade sempre traz surpresas, e às vezes é preciso ajustar o rumo. Essa seção explica como o decreto permite que os contratos sejam alterados, mas de forma legal e bem controlada. Este quadro ajuda a gente a entender os 3 jeitos principais de ajustar os valores de um contrato. O reajustamento é o mais comum, é a correção anual pela inflação que a gente já conhece. A repactuação é típica de contratos de serviços com muita gente, como limpeza e segurança, e acontece quando o salário da categoria sobe. Já a revisão, aqui a coisa séria, é para eventos totalmente imprevisíveis, tipo uma pandemia, que mudam completamente o cenário. Agora, atenção, porque aqui está o princípio de ouro das alterações de contrato. Essa frase do artigo 40 é a regra mais importante. Ela diz que você pode até ajustar um contrato, mas não pode descaracterizá-lo. Você não pode transformar ele em outra coisa. Se você contratou a construção de uma ponte, não pode, com um monte de aditivos, fazer com que ela vire um hospital. A essência do que foi contratado tem que ser mantida. Bom, e como tudo na vida, um contrato também tem um fim. Ele pode acabar porque tudo foi entregue com sucesso, o que é ótimo, ou porque surgiram problemas que levaram a uma rescisão. Vamos ver agora como o decreto organiza as regras para encerrar essa relação da maneira correta. Encerrar um contrato, especialmente quando é por uma falha da empresa, não é algo que se faz de qualquer jeito. Não é um ato arbitrário. Existe um processo, um passo a passo que garante o direito de defesa. O gestor identifica o problema, a empresa é notificada oficialmente para se defender, o gestor analisa os argumentos e só aí a autoridade superior bate o martelo. É um processo que busca ser, acima de tudo, justo. Então, para a gente amarrar tudo, o que esse decreto faz é criar um sistema que se apoie em 4 pilares. Primeiro, papéis claros, com o gestor e o fiscal sabendo exatamente o que fazer. Segundo, transparência total, com obrigação de publicar tudo. Terceiro, flexibilidade controlada, permitindo ajustes sem bagunçar o contrato. E por último, responsabilização, com consequências claras para quem não cumpriu o combinado. É isso que protege o interesse público. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. O objetivo de um decreto como este é claro, trazer mais eficiência, segurança e economia para os cofres públicos. Mas a grande questão que fica é, na prática do dia a dia, será que todo esse detalhamento ajuda a agilizar os processos ou corre o risco de criar mais burocracia? A resposta provavelmente está na forma como essas regras são aplicadas. Valeu por acompanhar essa nossa análise até aqui.